Uma mulher de cabelos escuros, longos e cacheados aparece em primeiro plano. Ela veste uma blusa preta sob um casaco estampado em tons de vermelho alaranjado e preto, além de um colar verde. Ao fundo, uma parede desgastada apresenta camadas irregulares de tinta em tons terrosos e acinzentados. Gente, eu sou a Júnia Torres, eu sou antropóloga e documentarista, né? Tenho formação em antropologia, realizo documentários, sou curadora de mostras e organizadora de um festival de cinema realizado aqui em Belo Horizonte já há 30 anos. Esse ano a gente vai fazer a 30ª edição, né, do Fórum Doc BH, que é o festival do filme documentário e etnográfico, né, que também realiza um fórum de antropologia e cinema. Então, eu queria falar um pouco dessa, talvez, pensar um pouco a produção de documentários, né, a produção cinematográfica, a partir, talvez, desse arco temporal aí, desses 30 anos, né? A gente poderia, talvez, começar falando um pouco sobre isso. O que eu acho que a gente percebe uma mudança, talvez, muito grande, né, na própria constituição formal mesmo dos filmes que chegam, né, sobretudo dos filmes propriamente documentais, quando no começo a gente tinha, primeiro, uma produção muito menor, né, fílmica, mesmo no campo do documentário, e, além de muito menor, muito menos diversa, né? Documentário, eu acho que ele era reconhecido assim como aquele filme chato, didático, muitas vezes associado à reportagem, né? E a gente percebe durante essas, né, já 3 décadas, né, como houve uma mudança muito grande assim, né, na constituição dos documentários, né? Existiam documentários que não eram assim, por isso a gente começou a fazer o Fórum Doc, para trazer filmes, né? Sei lá, conhecer o cinema, por exemplo, do Jean Rouch, né? Conhecer o cinema do Vertov, coisas que a gente não tinha acesso, né? A gente está falando de um mundo pré-internet, que é um mundo muito diferente, né, do mundo contemporâneo. Então, a gente não tinha acesso, né, a filmes onde também essa fronteira, esse limite fixo entre o documentário, a ficção, a experimentação, né, já estava muito mais, o cinema constituído muito mais numa relação entre essas linguagens, não numa separação entre os gêneros, né? E isso nos interessava muito, né? Assim, filmes ficcionais que tendiam para o documentário em certa medida, porque esses eram filmes sobre, né, sobre questões sociais, políticas, né, muito ancoradas no seu contexto de realização, né, com toda a invenção formal que eles podiam, que os podiam constituir. Estou falando, por exemplo, de um cinema como o do Glauber Rocha, né? O Fórum Doc passou todos os filmes do Glauber, né, num festival que se intitula como Festival Documentário e Etnográfico, né? Então, essa abertura também mostrar essas possibilidades, né, de sair dessas gavetas, né, dessas categorias muito demarcadas dos campos de produção cinematográfica e também, né, também da forma de realização, né, dos filmes, assim. E também como muitas vezes filmes documentais poderiam tender para ficção, como era, por exemplo, como é o cinema de um cara como o Jean Rouch, né? Filmes com narrativa, filmes onde talvez o que importa não tanto essas separações de categorias, mas o investimento na relação, né? Seja na relação com os sujeitos filmados, com os contextos filmados, né? Seja com as temáticas, com os conteúdos, né? Então, filmes que levam tempo, que tem pesquisa, que tem desenvolvimento, que tem relação, que tem duração, né? Então, era essa espécie, e que eram, às vezes, muitas vezes, o oposto ao que as pessoas entendiam como documentário, né? O oposto, por exemplo, à reportagem, né?
se mostrar para o público e a gente também poder se formar, né? Então, um grupo, né, ligado ao FMG, uma turma da antropologia, nós éramos três pessoas de formação, né, no campo da antropologia, que logo vieram se juntar pessoas na formação do campo do cinema, todo mundo jovem, ligado ao FMG, criamos, né, um festival que era para aprender com esses filmes, assistir esses filmes e proporcionar, né, que esses filmes fossem vistos, compartilhar com o maior número de pessoas, né? Então, daí surgiu, né, esse festival, e eu estava dizendo dessa transformação que a gente percebe, né, no campo da realização, sobretudo no documentário, onde foram aparecendo um número maior, surgindo um número maior de documentários, né, e de documentários com muito mais diversidade formal também, experimentando também, né, na constituição das narrativas, né, e eu acho que isso, sobretudo, né, na última década, talvez nos últimos 15 anos, isso se amplia ainda mais, essa diversificação, né? Correlata, com certeza, certamente, a uma diversificação também dos protagonismos autorais, né? Dos lugares de onde vêm os filmes, né? Então, são mundos diferentes, pessoas que vivem em mundos diferentes, que vivem em contextos diferentes, contextos culturais, sociais, políticos, né, diversos do que um pequeno grupo de cineastas, em geral, né, homens brancos, né, que tinham grana, né, que podiam, então, fazer cinema, que era um empreendimento custoso, né? Era, enfim, película, todo um aparato fílmico muito pesado, muito caro. Então, eu acho que essa ampliação do lugar de onde surgem os filmes, né, ela tem como consequência, vem sendo construída, né, também, uma transformação, né, nas formas fílmicas, nas possibilidades de que esses mundos vividos de formas diferentes, né, em contextos de periferia, os jovens se realizando, né, cineastas indígenas, coletivos indígenas, cinema negro com a potência que está, né, mesmo incluídos na sociedade ocidental, né, esses jovens de periferia, por exemplo, os jovens negros, eles vivem uma subjetividade diferente, né, própria do que os jovens universitários, cineastas. Então, começaram a surgir filmes também bastante diferentes, né? Assim, então, a gente está falando disso. Como que a experiência, né, a existência mesmo, e a relação com a forma como o seu mundo se organiza, né, como isso bate, né, na sua criação estética, na sua produção documental, fílmica, em geral, né, nas formas de expressão, né? Então, eu acho que, por exemplo, a gente tem desenvolvimento de um cinema indígena no Brasil, né, que o Fórum Doc acompanhou. Enfim, eu acho que nosso projeto é um testemunho dessa mudança, dessa alteração, né, no cinema em geral e documentário em particular, né, e também na forma como essa nova forma de realizar filmes, que é totalmente devedora, né, da apropriação desses grupos até então alijados dos meios de produção cinematográficos, como isso impacta em todo o cinema, na história do cinema brasileiro. Não é nicho de documentário. Acho que todo o cinema teve que responder a essa diversificação formal, né, que é correlata aos novos autores. Então, o cinema brasileiro nunca mais foi, nunca mais será o mesmo a partir dessa democratização de acesso, né? Então, mesmo que exista
um cânone fílmico, regras. Essa regra ela vai ter que ir abrindo brechas, foi sendo fraturada, né, por uma apropriação, né, por pessoas que vinham de outros mundos e que estão constituindo novos mundos, diferentes mundos, também por meio dos filmes, né? Também por meio de obras, né, no campo das artes visuais, no campo da música, né, no campo da vida, da própria existência, da moda, de tudo, mas do cinema que eu posso, né, talvez testemunhar de uma forma mais próxima. Né, Pedro? A gente estava falando, e Tiago, sobre essa coisa da curadoria, como isso nos permite, né? Chegam 400 filmes por ano no Fórum Doc. Mesmo que nem todos os anos eu esteja na comissão, né? Eu estou na discussão dos filmes, a gente está acompanhando essa produção, né? Então, por exemplo, no caso dos cinemas indígenas, né, que são muito diversos também, muito variados, né? Desde o primeiro Fórum Doc, em 97, a gente exibiu e discutiu sobre, refletiu, criou textos, né? Fóruns de discussão, de debate e, sobretudo, encontros, né? Porque eu acho que os âmbitos, os contextos de festivais são importantes. O streaming, por exemplo, não substitui essa experiência, porque você tem encontros reais, né? As pessoas estão aqui, são impactadas de forma sensível dentro de uma sala de cinema de maneira diferenciada, né? E os encontros presenciais com quem está realizando também acontece. Só para dizer que desde o primeiro Fórum Doc, nós tivemos presença de cineastas indígenas. O Cassiripinã, o Ayampi, uma primeira experiência de realização fílmica na floresta, e que era um filme muito louco, é muito legal lembrar disso agora e falar sobre isso. O Segredo das Matas, e que nos assustou muito aquele filme, esse projeto, essa experiência de filme, porque os indígenas, eles estavam e continuam enfrentando uma das maiores questões cinematográficas existentes, que é filmar o invisível. Isso que você viver de outro mundo, viver de uma outra forma, te permite. Porque o que te importa, o que te interessa, é você falar da sua cosmologia, falar da mitologia, que é a base, né, fundante das concepções filosóficas existenciais do seu povo. Está tudo lá na cosmologia, né? E aí, como dar a ver esse mundo cosmológico, né? Esse mundo onde a gente está falando que a relação, né, do homem, do que a gente chama o homem, né, com o mundo natural, com o mundo espiritual, com os povos animais, com os povos planta, né? Ele está muito mais misturado, muito mais embaralhado, as formas são muito mais fluidas do que as nossas categorias modernas e ocidentais, da forma como a gente organiza nosso mundo, né? De forma muito mais separada, ou a gente imagina que organiza de formas separadas, né? Mas, enfim, chega o Cassiripinã, o Ayampi, com um filme onde a presentificação do mundo espiritual, desses seres espirituais, desses seres que estão lá na cosmologia, mas com os quais eu convivo no meu dia a dia indígena, né? A gente, como povos indígenas, eles como povos indígenas, apareciam com máscaras de plástico, né? Presentificados para serem filmados, né? Com máscaras que a gente usa para carnaval, né? E um filme que eles adoravam era o Alien. Eu lembro que a gente, às vezes, em situação de oficina, tentando passar filmes muito documentais e tal, e a galera interessada em Alien, a galera interessada em Bruce Lee, porque tem a coisa do corpo, da luta, né? Então, como esses filmes foram trazendo um embaralhamento também para a gente disso, desse mundo, do que a gente concebe como mundo real, e desse mundo imaginado, mas um mundo imaginado vivido, vivenciado,
de formas diferentes e em culturas diferentes, né? Então, como que esses cinemas indígenas nos interessam muito também pelo espelhamento, né? Por lidar com essa representação de um mundo que é constituído de forma muito diversa, né? Do nosso, né? Que às vezes a gente está tão estabelecido que a gente cristaliza, né? Por isso que essas experiências, né, de imaginar formas diferentes de construção de mundo, de futuro, são tão importantes. Também para que a gente recue nessas certezas, né? Nessas certezas do que é o real, nessas certezas de que o tempo corre de forma linear, né? O tempo mítico, o tempo mitológico não tem nada a ver com o nosso tempo, essa constituição, essa concepção de tempo, que é fundamental para a construção de mundos, assim como a categoria tempo, as categorias tempo e espaço, que são as grandes categorias organizadoras do nosso pensamento, né, e da nossa existência. Elas são muito diversas, né? Elas não, a gente costuma viver isso como, né? Não, a ciência garante para a gente que espaço é isso, que tempo é isso, mas se você vive isso de uma forma, essas categorias funcionam de formas diferentes, né? Para organizar sociedades, né? Para organizar modos de estar no mundo, né? Se elas funcionam de outra maneira, elas são outra coisa, elas constituem outros mundos, né? Porque esses mundos são ancorados em outras formas de concepção de tempo e espaço e de tantas outras categorias que são colocadas em relação de maneira diferente do que a nossa Constituição moderna e ocidental organiza, né? Então, a gente tem esse cinema produzido por muitos coletivos, né? Hoje em dia, muitos diferentes coletivos assumiram essa coisa da realização fílmica, e como essas diferenças que são constitutivas dos diversos povos, das diversas etnias, né? No Brasil, a gente tem mais de 300 povos indígenas, né? Nós somos uma nação plurinacional, que não se pensa assim, né? Que é uma bobagem, um erro enorme, né? Plurilinguística, são faladas 186 línguas no Brasil, né? Hoje, contemporaneamente, né? Você tem pessoas falantes, línguas que funcionam, que organizam a existência de milhares de pessoas. Então, como esses cinemas produzidos por diferentes povos, eles também são muito diferentes, formalmente, né? Você tem, por exemplo, o cinema Machacali, né? Machacali é um povo indígena que habita o estado de Minas Gerais, né? Sobretudo o norte de Minas Gerais, e também a região toda ali de Teófilo Otoni, né? Do Vale do Mucuri, os Machacali estão ali. E também um pouco mais para o norte. É um cinema que a gente está falando sobre essa coisa de filmar o invisível, né? É um cinema que é impossível de ser categorizado como documental, como ficcional, como experimental, porque se eles vivem cotidianamente uma relação com os seres espirituais, com os seres mitológicos, essa separação ela não existe na constituição de mundo Machacali. Como que ela vai existir dentro do cinema? Dentro de uma forma de expressão do mundo que são as nossas expressões, né? Artísticas, as nossas composições de criação, né? O mundo é experimentado com uma outra relação. Então, esses cinemas, essa categoria não faz o menor sentido. Então, o Fórum Doc aprendeu com os povos indígenas a que essas categorias não fazem o menor sentido mais hoje em dia no cinema, né? Você tem cinema criativo, você tem cinema de coragem, você tem cinema que estabelece relação, você tem cinema de pesquisa, você tem cinema que consegue transmitir, né, uma forma de pensar, de viver uma cosmologia, né, as suas relações políticas, sociais, ou você não tem. Você tem filmes apressados, você tem filmes, cheios de categorias, você tem filmes que são mais ligados à televisão, à reportagem.
Aí, para isso, não precisa festival, velho, sabe? Aí não precisa da gente, pai. A internet está aí, a televisão e tal, né? Então, assim, a gente foi aprendendo isso também com os filmes que foram chegando, né? Não só os filmes indígenas embaralham essas categorias. Muito do que se produz no cinema negro contemporâneo interessante também. É difícil você pensar um filme do André Novaes, por exemplo, citando que é um cineasta imenso, né, assim, aqui de Minas Gerais, você categorizar, porque o filme tem roteiro, mas ele tem uma relação tão enorme com o contexto, com o território, com a família, com as pessoas, com os amigos, que você tem um âmbito de documentação, né, de relações, que está dentro da ficção, está dentro de um filme que pode estar estritamente roteirizado, né? Então não é isso que importa. E aí a gente está falando dessa diferença, né? Assim, você vai ver um filme, por exemplo, Chavante ou Craô, eles só filmam ritual. Eles querem filmar o que é melhor na vida, que é a festa. Às vezes as pessoas reclamam, mas filme indígena só chega filme sobre ritual. Poxa, você quer aprendizado melhor para nós não indígenas do que você fazer filmes sobre as coisas que você gosta, que te interessam, enfim, que no mundo deles, que bom que são as festas, não é o mundo do trabalho, né? As festas são os ritos, eles são a atualização do mito, né? É o mito acontecendo, você remonta o mito anualmente, digamos assim, muitos rituais são anuais, né? É você refazer a origem mítica, onde está a ordem da sociedade. É lá que está a origem, é lá que estava tudo certo, é lá que as coisas estão definidas como devem ser organizadas, o parentesco, a relação com os animais, a relação com as plantas, a relação com o mundo espiritual. Está tudo, de certa maneira, descrito no mundo mítico, no mundo cosmológico. E o ritual ele vem para quê? Para nos lembrar, como que é, né? Muitas vezes é a encenação do mito, o rito, né? O ritual. E então isso tem uma importância gigantesca, porque isso é você refazer anualmente, se constituir a cada ano o seu mundo. É isso que é o ritual, né? Então, quando eu faço filme sobre ritual, eu só estou fazendo isso. Todo ano, eu falo, gente, aqui, ó, minha constituição de mundo é essa, assim que é bom a gente viver, e a gente junta várias outras aldeias do nosso povo e tal, para lembrar o tempo de origem, o tempo mítico, onde tudo era perfeito, né? Onde os homens e os deuses não viviam separados, por exemplo, que grande parte das mitologias ameríndias, você vivia um mundo, né, de não separação entre o mundo espiritual, o mundo humano, os animais, era todo mundo compartilhava, né, de uma humanidade comum, digamos assim. Né? E aí acontece uma ruptura, uma grande coisa, e pumba, a gente cai na Terra, por exemplo. E aí essa separação se dá. Nós temos uma cosmologia parecida, né? Então, existem esses rituais para restituir a constituição ideal do mundo, né? Então, quando eu faço filme sobre isso, eu estou, na verdade, fazendo também um ritual. Dentro do cinema, eu estou eles estão amplificando, né, a possibilidade de viver ritual. Eu gosto tanto de ritual que eu quero filmar o ritual, porque mesmo quando eu não estiver em situação ritual, eu posso assistir, posso viver de novo pelo cinema, eu posso ir em festival, posso levar para os não indígenas conhecerem, e tem esse lado diplomático do documentário, né, para os povos indígenas também, é muito interessante. A noção que eles têm, né, de que é isso que eles estão fazendo. Uma espécie de civilização, né, de nos tornar menos selvagens a partir do cinema, de nos civilizar. Olha aqui, ó, mundo bom é esse aqui. A gente vive na floresta, a gente vive numa boa hoje, mas ninguém vive. Né? Enfim, antropoceno com tudo que ele nos traz. Muito menos quem vive na floresta, mas eles ainda, né,
mantém esse mundo que é muito mais interessante do que o nosso, disso tudo que a gente está dizendo. Então, tem uma função também civilizatória, entende? Compartilhar esses mundos através do cinema, né? E é interessantíssimo como que eles têm a consciência de que é isso que eles estão fazendo, né? Vão levar para vocês um pouco. Primeiro, para vocês conhecerem a gente, vocês não quererem nos dizimar, acabar com a gente. Segundo, para a gente se tornar visível, não só para o mundo nacional, mas internacionalmente. Que a visibilidade internacional dos povos indígenas é o que, em grande medida, por exemplo, no caso dos Yanomami, salvou os Yanomami, né? A política internacional é muito... A opinião pública internacional, inclusive, é muito importante. Hoje, num país que tem, né, essa elite, que você tem esse perigo todo político que a gente vive, e não só, essa mentalidade desenvolvimentista também do mundo, da própria esquerda, que não abandona essa concepção de progresso como a constituição do mundo moderno, do mundo contemporâneo. Nosso mundo é constituído sobre o conceito do progresso. Enquanto a gente estiver nessa, chapa, não tem solução, entende? E é simplesmente esse conceito que é tão importante para nós, que temos uma concepção de tempo linear, que acreditamos que estamos indo para o progresso, esse é o nosso problema, né? Que o bom está no novo, que o bom está na frente, que o progresso está na frente, então que você vai passando por cima de tudo que era antigo, né? Essa concepção, essa certeza que a gente tem, que os povos indígenas colocam em xeque, e que o cinema dos povos indígenas colocam em xeque, né? Então, assim, você tem esse cinema que é muito ligado ao ritual, mas também você tem um cinema que já vem de jovens que estudaram em universidades, que tem uma relação, né, maior com o mundo não indígena, de maior contato, e que fazem um outro cinema, um cinema do contato, né, onde a linguagem também está em transformação, né? A gente está falando do cinema da Olinda Tupinambá, por exemplo, né? Que tem uma relação com a performance, né? Que tem uma presença do corpo em performance em todos os trabalhos dela, mas também apresenta aspectos documentais do seu coletivo, né? Mas que também tem roteiro, tem ficção, né? Ficcionaliza um ser mitológico no corpo dela mesma, ou seja, é um cinema complexo. E por quê? Porque ela tem um outro grau de relação com a sociedade envolvente, né? Então, esse cinema ele responde muito a esses diferentes graus de contato, mas ele também respira muito as diferenças de constituição de cada mundo cosmológico dessas etnias, desses diferentes povos. Então, os filmes são diferentes porque é isso, né? O bom cinema sempre vai responder, eu acho, a um mundo constituído que você partilha com as pessoas que estão com você, né? Em torno de você. Mas não acho que é só o cinema, né? Assim, a gente percebe também, também para ir encerrando esse tomo, mas os cinemas periféricos também chegaram, né, trazendo um novo tipo de documentário, né, mostrando, demonstrando, inclusive, que aponta, que reflete muito sobre o futuro, já que é um tema, como o cinema, por exemplo, do Adirley Queiroz, né, da Ceilândia. Ali é ficção científica e documentário pesado, feito com muita qualidade, né, com muita consistência, tudo ao mesmo tempo agora, né? O Adirley fala, você ligar uma câmera na periferia é você antecipar o futuro. Ele faz as coisas primeiro acontecem na periferia. E aí ele vai dar uma série de exemplos de como a periferia antecipa, né, os futuros, e mesmo, sobretudo, esse futuro que a gente está vivendo, que é esse futuro do antropoceno, né, assim, pós-pandemia, enfim,
onde chegam primeiro, né, as coisas. Mas onde também esse embaralhamento de tempos, ele funciona mais do que nessa nossa vida, nesse nosso grupo que acha que vive uma concepção ocidental, né, de tempo, por exemplo. Enfim, um cinema muito diverso, que eu acho que está sendo produzido no Brasil, né, felizmente, por causa do acesso mesmo a gente estava falando sobre isso, né, o que permite esse acesso, essa democratização do acesso da tecnologia mesmo, sem um compromisso com a cinefilia ocidental, né, nos casos, muito no caso indígena, mas não só, né, assim, os cineastas de periferia não viram os mesmos filmes que o cânone universitário, sabe, os filmes considerados filmes de arte ou filmes importantes para a história do cinema viram. Então, assim, a cinefilia deles é outra. Então, você está discutindo com outros pares, com outras formas também de saberes, né? Tem uma questão, eu sempre voltando para os filmes indígenas, mas tem uma outra questão relativa aos filmes indígenas que é muito interessante, que é o processo de montagem, como funciona muitas vezes. O material filmado, muitas vezes, eles fazem, digamos, cortes, montagens longas, que a gente chama dos primeiros cortes longos, e sentam com o coletivo para pensar junto o que é mais importante dentro do material filmado, entende? E, sobretudo, com os velhos, com as pessoas, sobretudo com os xamãs. Aí, eu conversando com o Genito, que o pessoal lá no Guaiviri, dos Kaiowá, dos Guarani Kaiowá, que estão na pior... Lá é a nossa Palestina, né? Lá é a nossa Palestina, a Palestina particular brasileira. A gente vive, existe uma Palestina, existe genocídio, né? Que é lá nos Guarani Kaiowá, entre os povos indígenas como um todo. Mas no Mato Grosso do Sul, entre os Kaiowá, os Guarani Kaiowá, é o cenário de genocídio explicitado, né? Então, mesmo assim, eles fazem filmes. Eles fazem filmes muito importantes, que são filmes feitos com celular e com um canal para denúncia, mas também fazem filmes com roteiro, filmes roteirizados, filmes com tempo, filmes pensados. Então, cinema usado para muitas coisas entre as comunidades indígenas, né? Inclusive, drones muito usados na vigilância do território. Os mesmos drones que são usados para fazer filmes. Câmeras muito usadas para a vigilância territorial, porque se o Estado brasileiro não faz a vigilância territorial, não garante os limites territoriais das terras indígenas, os próprios indígenas têm que fazer. Então, tem os guardiões da floresta. Muitos povos constituíram suas próprias guardas internas de vigilância territorial, que usam os aparatos fílmicos, não só drones, mas também câmeras, para fazer vigilância territorial. E desse material já chegaram filmes para nós. Vários filmes, diferentes filmes já chegaram desse material gravado na tarefa, né, de defender a minha constituição de mundo. Vocês deviam se contentar com o mundo do lado de fora das reservas. O Copenau fala isso toda hora. Não venham aqui atrapalhar a constituição do meu mundo. O meu mundo. Entende? Aqui o mundo Yanomami. Eu não sou Brasil. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui é a terra Yanomami, não é? Né? Então, chegam também filmes que vêm desses processos, né? Onde esses equipamentos, esses aparatos fílmicos estão a serviço de proteger o mundo e que eles também têm a consciência que eles estão protegendo um mundo que não é só para eles, que é para a humanidade inteira, né? As florestas. Sobre a questão da montagem. Ele falou que quem, né, que convoca, sobretudo, né, os tiramões, que são os mais velhos, os xamãs. O que são xamãs? Os xamãs são aqueles que transitam entre mundos, que na constituição mundo específica dos povos ameríndios, né, na perspectiva de mundo ameríndia, você tem especialistas que podem fazer a transição entre os mundos, do mundo
humano, né, para o mundo mais que humano, que a antropologia hoje está chamando de mundo mais que humano, né? Eu acho muito, muito bonito isso. Mais que humano. Então, é quem vira chapira e vira espírito para conversar com os espíritos para curar. É o xamã. São os caras que na caça estabelece uma relação muito fluida da forma humana com a forma animal para caçar. Inclusive com toda a ética que tem a caça indígena. Você tem que saber entrar na floresta, você tem que saber os animais que são possíveis de caçar, as interdições, o período, né? Existe toda uma ética da caça que é um conhecimento muito importante, né? Não só para a sobrevivência, mas para a manutenção de uma ordem interespecífica, onde nós, humanos, somos apenas uma pontinha, né, nessa constituição de mundo aí. Que estabelece formas muito mais fluidas do que a nossa. Você tem uma possibilidade de virar onça, né? A perspectiva ameríndia tem a ver com isso, assim. Né? Ou no caso dos Runicuins, Kaxinawá, de virar planta. Né? Os sobrenomes deles, o sistema de parentesco dos Runicuins, dos Kaxinawá, é todo nome de espécies de plantas. Porque, na origem, os Runicuins eram plantas. Eles saíram do modo planta para o modo humano. Mas uma vez que você foi planta, uma vez que você foi bicho, uma vez que você tinha uma relação com os espíritos de parentesco muito mais próximo, você sempre vai poder voltar a essa forma. Ela está no horizonte. Mesmo que ela não se realize todo dia. Por exemplo, os templos rituais são templos onde que essas coisas, essa fluidez da forma, ela é vivenciada. Né? E tem pessoas que vivem mesmo essa fluidez da forma. Isso que é o xamã, o cara que tem uma forma humana fluida. Ele pode virar espírito, ele pode virar onça, ele pode virar a planta que cura. É uma relação existencial. Então, é uma relação de fluidez de categorias que estão vividas de forma completamente diferente do nosso mundo, onde a gente acredita que vive essas categorias de modo muito mais estanque, estabelecida pela ciência, cada um na sua gavetinha, né? E tal. Só que se você pensar, por exemplo, os povos de terreiro, né? Que constituem mundos para milhares de pessoas no Brasil, né? Que vivenciam as religiões de matriz africana, por exemplo. Porque o Brasil, gente, não é Ocidente. Não é que não é só o Ocidente. O Brasil não é Ocidente, entende? Onde essas categorias estão muito mais estabelecidas no pensamento europeu, entende? Se a gente sai do nosso mundinho, e é isso que o documentário também nos possibilita a fazer, se você sai do seu mundinho, você vai ver que as coisas não funcionam dessa forma também tão estanque, tão estabelecida, que as formas também são fluidas no mundo, por exemplo, do candomblé, né? Não só do candomblé, da Umbanda, muitas vezes das igrejas evangélicas, né? Onde você tem incorporação, você tem 5.000 pessoas reunidas em volta de um corpo que está incorporado num espírito. Ou seja, esse rompimento da fixidez da forma humana também está rompido. Também está rompido, não é só lá nos povos indígenas, né? Funciona em muitos segmentos da nossa sociedade. E a gente que às vezes acha que não é, que a gente é muito branco, muito ocidental, muito português, não é nada. Né? É o nosso pequeno, talvez, grupo com quem a gente convive. Né? Mas, assim, uma outra coisa que eu faço, que é documentário, né? Eu tenho o meu último filme, que já faz um tempão, assim, não, meu último filme faz 2 anos, também com ela. Eu co-realizei em colaboração com a Rainha Belinha, com a Rainha Isabel, que é... Porque hoje eu acredito muito mais num cinema... Se eu for filmar com povos indígenas, estou produzindo também um filme com Alberto Guarani. Se eu vou lá filmar com a Rainha Belinha, os reinados, uma religião de matriz africana, eu acredito muito mais numa colaboração, numa divisão de autoria com ela, que é o que eu tenho procurado fazer,
né, e no caso do Alberto, produzindo um filme, uma série que é dele, a autoria dele, do que eu me meter a traduzir essa Constituição, essas outras constituições de mundo, entende? No meu próprio cinema. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu posso fazer, não é que eu também quero abrir mão da minha subjetividade autoral, e sabe? Não é isso. Mas pelo menos compartilhar. Se eu quero falar desse mundo, desses outros mundos, e é isso que me interessa, eu sou uma pessoa que vem da antropologia, enfim, me interessa descobrir, né? Participar, poder ter relação com mundos diferentes do que os meus. É isso que me importa fazer. E é isso que a gente quer fazer no cinema, no festival que a gente faz. Né? Mostrar outros mundos possíveis. É exatamente isso que a gente acredita que o documentário pode fazer. O bom ou a boa ficção. Não importa, ficção, documento, esquece isso para lá. Né? Experimentar as coisas. Isso não faz sentido nenhum. Né? Mas a relação faz sentido. Né? Como que eu vou falar de um mundo do qual eu não participo? Então, se eu quero falar do mundo do outro, e hoje em dia, né, o outro está falando por si, infelizmente, está fazendo seu próprio cinema, se eu quero falar desse mundo, no mínimo, sabe, eu tenho que convocar uma divisão de autoria, porque eu não vou chegar lá. Entende? Eu fui socializado num mundo constituído de uma determinada forma, que é diferente dessa outra forma. Então, eu queria dar um exemplo sobre essa vantagem, parece um termo tão assim, interesseiro, né? Mas vocês vão entender o sentido que eu quero dizer de vantagem, né? De trabalhar de modo colaborativo, assim, com sujeitos que até então eram sujeitos que a gente filmava, que a gente escrevia sobre eles, né? Estou falando aqui no caso de um coletivo que eu trabalho há muito tempo, que é aqui de Belo Horizonte, que é o Reino de Moçambique 13 de Maio. Guarda de Moçambique, Reino 13 de Maio, do bairro Concórdia. Né? Eu estou com eles, esse ano vai fazer 25 anos de relação, então a gente estava falando sobre isso, né? E a gente fez muita coisa junto em cinema, assim, filmes mais de registro dos rituais, o que eles me pediam para fazer. Até que a gente fiz um roteiro de uma viagem para Angola, porque Angola sempre aparece nas cantigas, né? Assim, nas cantigas rituais desse coletivo, uma presença muito forte desse lugar, né? Uma Angola mítica. E então eu consegui levantar uma grana para levar, né, as personagens para a gente fazer essa viagem juntos, uma viagem filmada, e o filme seria essa viagem. Né? Então, no meio do caminho, assim, a gente já pensou nessa mudança. Na verdade, eu já tinha feito antes uma montagem junto com a Isabel, que hoje é a rainha, nessa época eu era a mãe dela. Ela era a princesa do reino 13 de maio. Mas aí, gente, existe um reino aqui em Belo Horizonte. Existe um não, a gente mapeou 36 reinos negros em BH, sabe? Que fazem festas, rituais, ciclos de visitação mútua, recíproca, que dão sentido para a vida de milhares de pessoas nessa cidade. E ninguém fala disso. Quer dizer, eles falam, mas ninguém da cultura oficial da cidade, né? Sempre esses grupos estão em desaparecimento. Né? É aquele passado que passou, mas que nunca passa, que não acaba. É aquilo que acabou, mas que nunca acaba. Porque para nós é folclore, está em desaparecimento, né? Está fadado a acabar. Quando você começa a conviver de fato com essas pessoas, você vê que não tem nada disso, que isso é o centro da vida delas, que tem centenas, que tem milhares de pessoas envolvidas com esse tipo de prática, né? Que são práticas que dão sentido e que é isso, que constituem mundos, elas vivem, né, em função... E tem uma relação disso que a gente estava dizendo, inclusive de relação entre o mundo humano e o mundo mais que humano, muito diferente da ocidental, europeia, cartesiana, organizada dessa forma. Entende? Não tem isso. Né? Então, é isso que eu digo, assim, eu acho que nós que não fomos, já estou há 25 anos lá e não me sinto, né, autorizada a dizer que eu sei sobre esse mundo o suficiente
para fazer um documentário sem a participação deles na elaboração, na concepção desse mundo. Eu não vou alcançar, entende? Tanto que, o que aconteceu? A gente foi fazer essa viagem para Angola, o filme foi concebido para proporcionar essa viagem, e a rainha mãe, que era a mãe da Isabel hoje, que é a minha co-diretora nesse filme, né, que co-dirigimos juntas, que chama Rainha Nzinga Chegou, que era a principal personagem, que a gente já tinha filmado ela nas festas aqui, era a principal personagem da viagem, ela faleceu 1 mês antes da gente viajar. Dona Isabel partiu. Como lindamente todos daquele reino me disseram, ela foi antes esperar vocês. Foi na frente, para Angola esperar vocês. Porque o mundo dos mortos, na cosmologia banto, está além mar. Então, ela foi esperar. Então, eu fui com a filha dela, e o filme se transformou na passagem da coroa da mãe, que tinha morrido, para a rainha atual, que ainda é a rainha, que é a Isabel, que é a co-diretora desse filme. Tá, então, a gente já tinha filmado muito em Belo Horizonte, eu estava filmando há anos, e depois filmamos a viagem, e o filme se transformou num filme de passagem de coroa e num bloco de filmagens feitas em Belo Horizonte e um outro bloco que acompanhava essa viagem que a gente fez à África. Quando a gente foi montar, que a gente sentei com a montadora, nós montamos um copião largo de 3 horas e meia, e chamei a Belinha para sentar para a gente, né, discutir a montagem final, que ficou em 75 minutos, se não me engano. Quando apareceu a gente tinha que mostrar o funeral da mãe dela para que as pessoas entendessem por que aquela rainha que conduzia os rituais aqui em Belo Horizonte não era a personagem que tinha feito a viagem, né? Tinha que aparecer. Então, eu montei, tinha 2 minutos, 1 minuto e meio do funeral da Dona Isabel no filme, na passagem de um bloco para outro, uma montagem assim, informacional, né? Para informar para o espectador por que essa personagem não fez a viagem. Quando a Belinha assistiu esse corte de 3 horas e meia, ela falou assim: Júnia, isso está um lixo. Ela falou bem assim: está péssimo isso. Minha mãe recebeu 24 horas de homenagens. Ela era rainha conga do estado de Minas Gerais, a maior autoridade no nosso meio. Entende? O funeral, ainda mais, né? Aí vem toda uma... E eu tinha colocado 2 minutos, menos de 2 minutos desse ritual. Então, a gente remontou todo o filme e a gente criou uma sequência bem feita, bem realizada do ritual, que, inclusive, foi ela que convocou a equipe para filmar. Eu jamais passaria pela minha cabeça de filmar o ritual fúnebre da Dona Isabel, mesmo porque eu estava péssima, ela teve uma morte súbita, eu estava muito abalada, né? Então, você vê como é uma concepção diferente, inclusive, concepção de morte, a concepção do que é a morte, do que é a relação entre vivos e mortos, né? Porque os bantos, ser banto é conviver com os mortos. É a possibilidade que, na nossa cosmologia, é cortada, na nossa cosmologia ocidental, europeia, essa comunicação ela é cortada, ela não existe, acabou, você morreu, foi embora, já era. E né, os povos, muitos povos de origem africana, e sobretudo os povos de origem banto, é uma convivência cotidiana com seus ancestrais, que não estão aqui, mas que estão aqui. E que nos rituais eles vêm mesmo. Os rituais são para promover essa constituição de mundo específica, onde mortos e vivos convivem no mesmo plano. E eles dão ordem, eles mandam na sua vida. Os orixás falam o que as pessoas têm que fazer, né? Eles dão ordens, eles sabem o que é para fazer, e as pessoas se comportam conforme a sua relação com os mortos estabelece. Ou seja, outra constituição de mundo, completamente diversa dessa separação nossa. Então, e a importância que é esse rito de passagem. Ela recebeu 24 horas de homenagem, e realmente ela recebeu. Então, a gente remontou o filme segundo a perspectiva dela, não só do ritual, mas segundo a concepção de mundo dela, onde
entendeu? Qual é a concepção de morte, qual é a importância de um rito de passagem, né? De descoroação da rainha. Aí a gente tem um material, do ponto de vista etnográfico, muito importante, que é a primeira vez que uma descoroação de uma rainha foi registrada, com a maior tranquilidade, porque quem fez isso foi a filha dela e a atual rainha. Ou seja, eu não teria autoria, não teria coragem de botar uma descoroação, de fazer um documentário sobre uma descoroação de uma rainha de Congo no Brasil. Mas a filha dela pode, entende? Então, todas as vantagens. E é uma sequência muito bonita e muito importante para o filme, e que trouxe a comunidade do reinado e toda a comunidade negra para dentro do filme de uma maneira muito intensa. Assim, mesmo você passa o filme em Santa Teresa, uma experiência para jovens universitários no cinema, que tá cheio de, felizmente, está cheio de meninas jovens negras na universidade, e que vão e que choram e que tem uma relação com o filme, assim, entende? E que, olha, nós somos rainha, tem as rainhas são... Então, ele virou uma outra coisa completamente diferente. Então, onde eu entrei com uma montagem informacional, ela entrou com uma... Eu fiquei elaborando sobre isso, assim, na minha cabeça. Ela entrou com uma montagem ritual, ou mítica, ou cosmológica, entende? Eram as relações cosmológicas que estavam em jogo ali na mesa da montagem. Então, a nossa cabeça pensa como informação, ainda, infelizmente. Com 25 anos que eu estou lá, entende? Não aprendi nada. É isso, porque o que vale é a forma como você foi socializado, dentro de qual concepção de mundo você foi socializado. É isso que vai continuar contando o resto da sua vida. Entende? Inclusive nas suas experiências de criação artística. É ela que vai sair para fora. É ela que vai comandar, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia não tem mais sentido nenhum a gente ficar fazendo filmes sobre as pessoas, sobre os coletivos dos quais a gente não participa. Eu acho que tem todo sentido a gente fazer filme sobre a gente mesmo e tal. E filme em colaboração, no mínimo. Ou, sabe, a pessoa que ela já tem os filmes dela. Eu ajudo fazendo o quê? A minha obrigação, escrever projeto. Sabe? Falar, os indígenas têm que aprender, pessoal quilombola, pessoal de terreiro, tem que aprender a escrever filme para edital. É querer trazer, levar o pior da nossa constituição de mundo, tal como eu acho, assim, eu penso, é pegar a burocratização e achar que ou seja, você tem que acabar com o mundo deles, porque, sabe, para você aprender isso, para você aprender a fazer um projeto, entrar num edital, ter projetos aprovados, você precisa aprender a entrar no mundo burocrático. Entende? Claro que tem jovens lá que querem fazer, se tiver, ótimo, mas eu não tenho que falar para a rainha Belinha, você tem que aprender a fazer um projeto que seja capaz de concorrer de igual para igual com uma produtora executiva que está experimentada no mercado. Não é nosso papel mais, entende? Não é nosso papel. Talvez nosso papel seja, hoje em dia, mais propiciar esses caminhos, né, para que pessoas indígenas possam fazer seus próprios filmes, para que pessoas negras possam fazer seus próprios filmes, negras que eu digo que vivenciam mesmo uma experiência subjetiva, né, de um país racista, né, que não estão mesmo em condição de pé de igualdade, não tem que estar para disputar a verba no mercado. Eu já acho isso, não tem. Isso é nosso papel, é cota. Assim, sabe, defendo, acho que não tem outra forma de transformação, né, a não ser políticas de reparação, que também tem que estar no campo da produção cinematográfica, né? Então, é isso.